Meus irmãos e irmãs, nós estamos no dia 24 de janeiro, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 1 a 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, porque foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Ele lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão na beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outros 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é interessante porque o próprio Jesus explica a parábola que ele disse. Então aqui eu nem entraria mais hoje para poder explicar alguma coisa, poder vos ajudar, porque aqui é o próprio Jesus que raramente ele explica realmente a parábola que ele diz. Como ele mesmo aqui responde para os seus discípulos, quando ele fala: A vós foi dado o mistério do reino de Deus, mas para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, e para que não se convertam e não sejam perdoados. E você poderia se perguntar: mas por que Jesus fala isso? É porque todos aqueles que estão de fora precisam de um esforço maior para poder entendê-lo. E quando esse esforço ele é perseverante, quando esse esforço ele é bem vivido, você alcança aquilo que você procura. Por isso, então, Jesus, quando diz aqui que os de fora têm mais dificuldade de poder entender, é porque justamente são aqueles que precisam de elementos maiores, precisam de um esforço maior para poder compreender os mistérios do reino de Deus que ele fala. Depois, nós estamos no contexto da parábola do semeador. A semente, a palavra de Deus, os vários terrenos, são as várias realidades que nós nos encontramos ao recebermos a palavra de Deus. Essa experiência que fazemos hoje, por exemplo, você que está me escutando nesse momento, você está recebendo a palavra, você está recebendo essa semente, mas o que é interessante é que aonde a reflexão do Evangelho chega, cada coração é um terreno. Posso encontrar terrenos espinhosos, posso encontrar terrenos cheios de pedra, posso encontrar terrenos onde essa semente é logo tirada por meio das dúvidas, que é justamente a semente que cai na beira do caminho e os pássaros e comem. Ou então,
eu posso também encontrar terrenos produtivos, terrenos férteis, que fazem com que essa palavra possa ir adiante, como de fato ela acontece. Muitos de vocês que multiplicam, portanto, enviam e evangelizam também junto comigo os vossos familiares, parentes e amigos. Portanto, a parábola hoje que nós nos encontramos, o próprio Jesus nos dá a explicação dessa parábola. Que tipo de semente, que tipo de terreno a semente da palavra de Deus encontra então na minha vida para que ela possa dar os seus frutos? E que dessa forma então esses frutos possam permanecer para sempre na nossa própria vida. E que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.